Salve, salve, família vascaína! Dia 6 de agosto, uma quarta-feira. Bom dia e um dia abençoado para todos nós. Tiagão, você vai chegar com a boa hoje? Infelizmente, não, família vascaína, né? O Vasco que ainda não conseguiu contratar ninguém, né? Chegou aí o Thiago Mendes, que você sabe muito bem, mas ainda não conseguiu trazer um zagueiro, um atacante. A gente fica nessa esperança, né? Mesmo aí com as últimas notícias, para que esses atletas aí chegando possam dar um fôlego, né? Tentar também mudar essa cabeça dura do Diniz, já que acho difícil o Diniz utilizar algum atleta da base. Então a gente fica aí nessa esperança, né, família vascaína, de acontecer um milagre, assim como foi em 2023. Mas tem resenha, tá? Aqui no canal Vasco em Família sempre tem resenha com essa dinâmica aqui de corte, trazendo opiniões. E nesse vídeo eu vou trazer aqui o Gabriel Farias, da Rádio Transamérica, falando um pouco do jogo contra o CSA, já projetando o jogo contra o Galo. Show de bola. Garone, você conhece bem o Garone, tá lá na Placar TV e também tem um canal aqui no YouTube. Ai, mas aí eu tenho que ser sincero, o Garone me deu uma desanimada, família, que ele vai trazendo lá, né, números, estatísticas, comparações com outros times, Diniz com Carille. Meu Deus do céu, se você tem aí uma palavra de fé, uma palavra que possa passar alguma confiança, é nesse vídeo, é aqui nos comentários. E uma parada, família, que eu não consigo normalizar. Vou passar aqui pra gente trocar uma ideia sobre isso, mas eu não consigo. Eu sei que nesse momento é ignorância da minha parte, porque recentemente os caras foram, né, ganharam a Libertadores, ganharam o Campeonato Brasileiro, ganharam do PSG, mas eu não consigo normalizar um botafoguense zoar um vascaíno. Não consigo. Mas tem um grande culpado na minha opinião e eu vou desabafar aqui com vocês nesse vídeo, família vascaína. Então antes, aquela força, vamos juntos, se inscreve no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta e dá aquela hypada para fortalecer o nosso trabalho. Família, eu sei que é o pior momento para o Thiagão anunciar aqui essa parceria com a Fut Fanatics, tá difícil de falar. Tá fechada com o canal Vasco em Família. Eu vou deixar o link aqui de várias camisas do nosso Vascão. Essas últimas aí, a camisa laranja de goleiro, tem a azul, tem a camisa branca, a preta, todas as famílias vascaínas vai estar aqui. E você, se nesse momento difícil, complicado, ainda assim é um Lloyd Augusto, comprando uma camisa, vai estar dando uma moral aqui para o Thiagão do Vasco em Família. Tava há muito tempo buscando aí essa parceria, né, com uma empresa de confiança. Então, Vasco em Família e Fut Fanatics. Tá fechado, família? Então, comprando aí uma camisa, você vai estar dando uma moral para o Thiagão, assim como outros produtos, tá? Se você quiser dar uma moral mesmo, gosta muito do Thiagão, de repente você quer um boné do Vasco, você quer comprar um tênis, pô, contato aqui com o Thiagão, procura no Instagram, manda mensagem aqui, que a gente gera o link, e aí você comprando um tênis, uma camisa, um boné, vai estar fortalecendo aqui, né, o Thiagão, e aí para ajudar em outros projetos aqui no canal, família. Não paga nada mais, R$1 a mais, tá? A camisa custa X, comprando no nosso link, vai ser o mesmo X. Só vai estar dando uma força para o Thiagão. Tamo junto? Tamo juntos? Vamos. Seguindo aqui a nossa resenha, família. Já vou reagir aqui com vocês e aí a gente vai batendo um papo aqui sobre o confronto de amanhã contra o CSA, falando do Campeonato Brasileiro também, repercutindo, né, essa visão aí, essa análise do Garone. Também a gente vai debater sobre essa zoação aí do Pedro Certezas, família. Tá na tela. É um jogo importante, é um jogo da vida, tem que passar. Ser eliminado por um clube pequeno em São Januário seria, assim, um golpe ainda mais pesado numa temporada já tumultuada, já muito ruim. Mas, no fim das contas, o brasileiro segue. E o Vasco hoje, de novo, tem que se debruçar em cima de uma luta contra rebaixamento. E todo ano a gente acha que pode ser melhor. Todo ano a gente pensa que algo pode mudar. Vasco ganhou do CSA. Qual é o grande motivo pra festa? Ganhar o CSA é uma obrigação do Vasco. Vencendo bem, 2-3-0, não é nenhum absurdo. Azevedo, no fim de semana, já tem um Vasco e Atlético Mineiro. E hoje é difícil de encontrar uma equipe na Série A que possa apresentar ao Vasco uma chance melhor de vitória. Quase todo adversário nesse momento se mostra um pouco mais organizado, um pouco mais confiante. No fim das contas, estamos debatendo de novo, na virada de um turno para outro no Campeonato Brasileiro. O Vasco luta contra rebaixamento. E aí o Fortaleza tá melhorando, o Santos uma leve melhora, os adversários diretos vão pontuando. E o Vasco num viés de queda que nos deixa preocupados. Por isso que, assim, no fim das contas,
Eu acho que sobram motivos para estarmos preocupados e faltam motivos para ter um mínimo de paz, para ter um mínimo de tranquilidade. Eliminando o CSA, que é uma mera obrigação, no fim de semana tem um Vasco e Atlético Mineiro pesado pelo Campeonato Brasileiro, e agora com o Vasco tendo que conviver com zona de rebaixamento, que sempre aumenta muito a pressão, com um elenco que não se mostrou até aqui tão capaz de lidar com esse peso de responsabilidade. O Vasco... Família, vamos pontuando aqui, né, que fica melhor, porque de repente eu posso esquecer alguma coisa. Então, tá tudo aqui na memória para falar sobre essa visão aí do Gabriel Farias, que eu concordo, né, passar do CSA é uma obrigação, e de fato, né, você comemora a classificação, é claro, né, você está na próxima fase da Copa do Brasil, a gente sabe a dificuldade financeira que o Vasco se encontra, então é 4 milhões e 700 e alguns quebrado, né, então é um bom dinheiro para ajudar o Vasco até o final do ano, mas em termos de competitividade, de passar alguma confiança de ganhar de um grande adversário, não é o caso. Mas mesmo assim você tem que ganhar, porque eu acho que qualquer resultado positivo já vai ser importante, tá, família? Assim, o Gabriel Farias tocou num ponto que o Santos conseguiu ganhar, né, do Juventude, mesmo sendo marretado, pressionado. O goleiro foi o principal destaque, né? O Grêmio, mesmo não jogando bem, também consegue pontuar, fez isso no último jogo jogando em casa. Cara, o Grêmio ganhou de quem jogando em casa? Não foi por 2-1? Ah, família, agora eu não vou lembrar, mas o Grêmio vem de uma vitória em casa e perdeu pro Fluminense agora, né? Então, assim, o Fortaleza, né, que tá melhorando em comparação ali com o Vojvoda. Mais recentemente a gente colocou aqui, eu nem sei se eu coloquei no canal, a gente fica consumindo tanto Vasco, tanto corte, que eu não lembro, mas o Rica Perrone, ele falou que o Vasco ele passa alguma esperança, porque entre esses times, o Vasco é o que tá jogando melhor, na visão dele. E assim, família, eu até acho, cara, eu acho que o Vasco joga mais bola que o Grêmio. Joga mais bola que o Grêmio. O Santos eu não acompanhei ontem, mas, né, pelas análises que eu vi, o Juventude marretou. O Juventude é o pior ataque da competição, um dos piores ataques, né? O Jorge Igor falou sobre isso ontem. O Santos foi massacrado pelo Juventude, que tem um dos piores ataques. E o pior ataque que eu acho que é o Sport, que tem 9 gols, 2 foi no Santos, né? A Fortaleza eu também não parei para ver jogar, mas o ponto família, é a questão da sorte. O Vasco está muito azarado, tem uma urucubaca pesada. E realmente o nosso olhar para o trabalho do Fernando Diniz, ele está mudando principalmente no sentido das insistências com alguns jogadores e com a fragilidade defensiva que esse time, ele, infelizmente, principalmente, né, no segundo tempo, é uma coisa assim assustadora. O segundo tempo do Vasco, defensivamente falando, cai bastante, né? Porque é aquele momento que o Diniz começa a aprontar, pega um volante, bota na zaga, aí traz o Thiago Mendes para jogar com o Tietê, aí fica um time frágil no meio-campo. Ele mantém até as últimas consequências, Nuno, Coutinho, Ryan e Verratti andando em campo, né? Todos fisicamente acabados, né? E aí o Vasco vai sentir, vai vazar lá atrás. Eu sei que os nossos defensores são fracos, mas eu pontuei aqui com vocês alguns números ontem, no nosso último vídeo. O Vasco tem 23 gols sofridos, Corinthians, 21, Santos, 22, se eu não me engano, Internacional, 21, Grêmio, 23. Família, pegando esses grandes clubes, o Vasco tá ali. O Vasco tá ali. Então a ideia que a gente torce para que o Diniz possa mudar, cara, ou vai na base, ou você tem que colocar. Infelizmente, mas o Lodge tá matando o Garré. Família, a gente precisa de perna. A gente precisa de alguém para correr, para preencher espaço, para pressionar. Não dá para ficar insistindo numa ideia com jogadores que ficam até o final do jogo caminhando em campo. Aí você vê o Mirassol que, não tem o investimento que o Vasco tem, mas começou a colocar sangue novo. Colocou aquele Alisson, colocou o Carlos Eduardo, e foram os caras que resolveram. Jogada de profundidade, ganha na força do Piton, o outro ganha na força aqui do Pumita, né? Claro, os dois marcando muito mal e já cansados, é claro, né? E aí sai o terceiro gol, sabe? E a gente tem que ser sincero. O Diniz mexeu mal no time. Mexeu mal, tirar o Hugo Moura, ele expôs o time. O Vasco achou 2 gols. O Vasco achou. Foi 2 cruzamentos. Não conseguiu chegar tocando, porque já não tem força. Não dá. Não tem peça, não confia. Família, então, sinceramente, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Se você não colocar jogadores com perna para correr, para tentar, vai ficar complicado. E nem a base, aí eu sinceramente também não sei. Agora vamos acompanhar aqui o Garoni, que deu uma... Tem 12 vitórias no ano. 12 vitórias no ano inteiro. Dos clubes da Série A, só 2 ganharam menos do que o Vasco, Santos e Juventude. Mas o Vasco tem 42 jogos, o Juventude só fez 26 e o Santos 32. Ou seja, o Vasco jogou muito mais do que esses times e o Vasco conseguiu 12 vitórias só até agora no ano. Em 42 jogos. Em 42 jogos, pra você ver que não é uma questão só do Diniz também.
Vai muito mais além. Mas passa também pelo Diniz, porque ele foi contratado para dar jeito num time que não vinha dando certo. E continua sem dar certo. Por mais que tenha uma melhor aqui, uma melhor ali, não existe futebol sem resultado. É um esporte. Tá lá para competir. Se você não consegue se tornar competitivo, não adianta a teoria de que finalizou mais, de que... A teoria não é prática, né? Finalizou mais, que teve mais posse. Futebol é bola na rede. Não adianta você se apegar a números que não transformam o resultado. E o Vasco tem sido um time muito frágil defensivamente. A situação do Vasco é muito complicada e, sinceramente, eu não vejo muito luz no fim do túnel. Pode conseguir uma vitória aqui e ali, como acontece a cada 4, 5 jogos, mas não tem solidez, sabe? Você não olha, o elenco é muito mal montado, não tem... o emocional do time tá lá embaixo. O Diniz parece também já... ele se apega muito a isso. Não, o time melhorou, criamos boas oportunidades, mas não é a realidade com o campo. Então destoa. Acho que enquanto o Vasco não compreender a sua limitação, o Vasco não vai conseguir sair de onde está. Enquanto o Vasco não compreender que ele não é um time capaz de propor o jogo, não é um time capaz de envolver os adversários, ele não vai conseguir reverter isso, como foram os últimos anos. Os últimos anos do Vasco foi assim, tentando ser um time de posse de bola, tentando ser um time que constrói, chega no meio do ano, vê que tudo deu errado, que está lutando contra o rebaixamento, e aí você vem fazer o básico, vem fazer o feijão com arroz. E o Vasco? É a pergunta. Tá aí o Pedro Certezas, né? Família, deixa eu falar aqui rapidamente, que eu esqueci, vou acabar ficando por aqui mesmo, porque eu vou botar na tela aqui para vocês, né, que o CSA, né, antecipou a viagem para o Rio de Janeiro, né, para os jogadores terem um tempo melhor, né, mais tempo para descansar, para treinar. Me parece que eles vão treinar no CT do Fluminense. Então, assim, é um time que, né, tá confiante, tá entendendo que pode chegar aqui e buscar essa classificação. Acho que não pode perder isso, né, de jeito nenhum. E aí eu quero te perguntar, você está desanimado assim como o Garoni? Né, essa terra arrasada toda? Eu saí do jogo contra o Mirassol e falei com vocês que o Vasco está com cara de rebaixado, né? Porque o Vasco sai daquele jogo contra o Mirassol tendo todas as condições do mundo para vencer a partida. O Vasco foi melhor que o Mirassol, mesmo assim perdeu. O Vasco foi melhor que o Grêmio, empatou. O Vasco teve várias oportunidades no primeiro tempo contra o Internacional, mas só fez um gol. Então, são jogos que você, né, constrói, você cria, mas você não consegue marcar os gols e vencer. É aquilo que o Gabriel Farias falou, e não adianta, né? Você vai jogando bem, você performa melhor do que o Grêmio, do que Santos, do que Fortaleza, mas os caras estão pontuando. E você, né, com esse discurso do Diniz aí, não casa, né? Não casa. De forma nenhuma, foi erro aqui, dava para evitar. Numa fase melhor, a gente não é mais assim. Né? Não é mais assim. Então, assim, o Garoni trouxe ali números preocupantes. Vou colocar aqui na tela também a comparação que ele fez do Carille e do Fernando Diniz. Está aqui, ó. 6 jogos, 8 do Diniz, né? 2 vitórias para cada. Um empate do Carille, 2 empates do Fernando Diniz, 4 derrotas do Diniz, 3 do Carille, 7 pontos do Carille, 8 pontos do Diniz. Aproveitamento do Carille nesse momento é maior, né, com menos jogos aqui, 38,8%, 6 jogos, né, e o Fernando Diniz, 33,3% de aproveitamento. É um aproveitamento realmente muito ruim. Eu não fico aqui, né, querendo fazer média, falei um tempo atrás e continuo achando, tá, que entre Carille e Diniz, o Diniz é uma opção melhor. Mas é isso, o cara tem que entender, o cara tem que realmente olhar para o trabalho dele, e não é só aqui, né, família? Isso não aconteceu só com ele. A fragilidade defensiva foi no Fluminense, né, em 2024, foi no Cruzeiro em parte de 2024 e 2025. Então, esse estilo dele realmente, né, traz uma fragilidade defensiva, né? E ele tem que ter esse olhar. Eu acho que ajustando isso, o Vasco pode caminhar melhor, sabe? E o mais rápido possível. Por isso que eu venho falando aqui que esse mês de agosto é um mês fundamental por essa questão psicológica que o Garoni aí falou. Porque você pega adversários que também não estão lá essas coisas, né? Que é o Santos, Juventude, o Corinthians em casa e o Sport fora. Então você tem aí resultados importantes nesses 4 jogos, contando com o Galo também, né, cara? Que a gente está na esperança aí que o Galo vai poupar um ou outro jogador por causa das Copas. Então é uma sequência nesse mês de agosto fundamental, né? Passando bem por esse mês, cara, dá uma esperança, né? A esperança volta. Agora, tendo dificuldade, não conseguindo pontuar, não conseguir vencer, aí realmente, né, eu acho que muita gente vai nessa linha aí do Garoni de não ter esperança nenhuma na permanência do Vasco, família vascaína. Quero saber a visão de vocês também.
Mas, antes, para finalizar, olha só, família. Vascão, hein? Você falar sobre o Vasco é igual você falar sobre a economia do Brasil. E o Vasco, hein? Pô, economia, hein? Mal do Vasco, moleque. É que você não consegue achar um culpado, porque tá todo mundo fazendo merda. Segue. Só o Diniz fazendo merda, fala, pô, o culpado é o Diniz. Mas o Diniz é uma mula, os jogadores são terríveis, o Pedrinho só faz merda e toma bomba, tá ligado? É todo mundo fazendo merda. Acaba o jogo do Vasco, eu vou no perfil de alguns vascaínos que gostam muito de lamentar, pra me alimentar da desgraça, porque antes ele do que eu. O jeito que os vascaínos falam do Vasco é o jeito que alguém fala. Se tivesse um espírito obsessor tomando conta da família desse cara. É um bagulho que vem de gerações, que minha vida tá uma merda, eu vou mal no emprego, eu broxo. Tá num nível. Eu não paro de achar engraçado, porque eu sou um sádico. Mas, às vezes, no meio do texto, eu me pego com pena. Quando o cara fala, minha vida tá uma merda por causa disso, eu não dou atenção pro meu filho, meu colesterol tá alto por causa do Vasco, eu falo, cara, eu termino o texto rindo. Família, vamos voltar aqui, antes de comentar um pouco sobre essa situação, falando agora, que eu vou deixar para falar, né? Agora, saiu agora essa notícia, eu vou comentar já nesse vídeo, eu não vou deixar para o outro vídeo, não. Mas sabe o que me dá raiva disso tudo aqui, né, de ouvir tudo isso de um botafoguense? Cara, eu não consigo não pensar em Jorge Salgado. Porque, assim, eu sei que a situação do Botafogo aí, né, tá confusa, eu não tenho acompanhado em relação ao texto, mas eu tenho dificuldade para entender como é que um cidadão consegue não vender o clube para uma empresa que possa entregar resultados melhores do que o do texto. Porque não tem cabimento. Você tem um time com a torcida do tamanho do Vasco e o Botafogo, que, né, nessa fase ruim nossa, né, de muita dificuldade, sempre foi ali um alento, né? Não tem o Botafogo, até mesmo o Fluminense também, que não ganhava nada. Sempre teve esses dois times aqui, é difícil ver lá os caras ganhando tudo, mas tem vocês aqui também que você não sabe nada. Não tinha Libertadores, tinha Copa do Brasil, Botafogo não tem Copa do Brasil. E agora tem, cara. Então não entra na minha cabeça como é que o cara tem um Vasco em mãos e não consegue entregar resultados. Digo a empresa que ele escolheu. E isso é de assustar, família. É de assustar. Uma coisa absurda. Teve um dia desse aí, um amigo que comentou assim, estou saindo do seu canal, porque eu falei que o Salgado é o pior presidente da história do Vasco, e aqui está mais um ponto, né, além da permanência na Série B, e ele discorda, ele acha que é o Pedrinho. E não é uma questão, né, do Pedrinho. Na minha opinião, pode passar qualquer presidente, né, vai passar aí nos 500, vai passar a vida toda, ninguém vai ser pior que o Salgado. Ninguém. Por isso aqui, ó, por vender o Vasco para uma empresa que não sustentou 1 ano e meio e já faliu. Olha a loucura, olha a loucura. E o presidente lá do Botafogo, né, conseguiu vender para um cara que já entregou uma Libertadores e um Campeonato Brasileiro. Isso é loucura. Isso é loucura, entendeu? E aí é difícil de aturar isso aqui. Mas, família, deixa eu voltar aqui para falar de um assunto sério com vocês. Pela cara, né, já não é coisa boa. Mas que isso, cara? Que vida é essa que a gente tá levando, família? Olha só, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é 1h da manhã. Então tava aqui, né, reagindo com vocês, esses cortes, e aí entrei aqui rapidamente na rede social e, para você ver, 22 minutos, né, que o GE postou essa informação. Vou colocar na tela para vocês. Delegacia Antissequestro da Polícia Civil do Rio de Janeiro recebeu uma denúncia anônima de um plano para sequestrar Pedrinho, presidente do Vasco. O dirigente foi informado da investigação nesta terça-feira e recebeu orientações para reforçar a segurança. Pedrinho, em contato com o GE, afirmou confiar na punição dos culpados. Depois, isso aqui aspas, né, para o Pedrinho, depois das ameaças de morte e da divulgação do meu endereço, agora fui surpreendido com a informação da polícia sobre uma denúncia de tentativa de me sequestrar. As pessoas estão ultrapassando todos os limites. É inaceitável. Confio nas autoridades policiais e tenho certeza que em breve os culpados serão punidos. O Vasco também se posicionou. O Vasco da Gama confirma a denúncia e informa que está colaborando integralmente com a investigação policial em andamento. Em nota oficial, a Polícia Civil confirmou a investigação. A Delegacia Antissequestro informa que apura a veracidade da denúncia. A especializada está seguindo todos os protocolos previstos, inclusive no que diz respeito ao suposto alvo. Conforme a denúncia recebida pela Delegacia Antissequestro, Pedrinho seria sequestrado essa semana ao sair da sede do Vasco. A investigação é preliminar e, por hora, ninguém foi detido ou preso. Pedrinho, em novembro do ano passado, revelou ter sofrido uma ameaça de morte ao receber uma mensagem em um grupo de WhatsApp. Em julho deste ano, o presidente também revelou que o endereço de sua casa foi divulgado por um influenciador nas redes sociais.
Cara, muito triste, né? Eu sei, assim, que cada um vai ter uma interpretação sobre isso. Ah, será que é verdade? Será que é cortina de fumaça? Não sei, né? Que cortina de fumaça seria essa? Qual o objetivo disso? Se isso for uma história, sabe, sem pé nem cabeça, que só traz prejuízo para o Vasco, o clima já não tá legal, né? Isso, de repente, pesa também em relação aos jogadores. O presidente do clube, né, vai acontecer isso com ele, imagina, né? Triste, cara. Tô sabendo disso agora, né? Como eu disse, 1h da manhã. Com certeza a gente vai ter mais informações aí durante o dia, mas, cara, só dá tristeza, família. Um clube de futebol, uma torcida tão gigante como a do Vasco, né? Ficar passando por esse tipo de coisa, né? Por esses resultados aí. E há tanto tempo, né? O Pedro Certezas, ele não deixa de ter certeza. Ele não deixa de estar falando a verdade, realmente mexe com o nosso emocional. Eu sei de pessoas, né, que me contam realmente que passam por dificuldades, né, em questão até de saúde, né, de ansiedade, de relacionamento, né, com a família, de ficar com cara, né? Eu já passei por isso aqui, uma derrota do Vasco, minha filha me chamando para brincar com cara de bunda, né? Então realmente mexe com a gente, mas não pode chegar nesse ponto, né, da violência, tanto com os jogadores, ou isso aqui é uma coisa que é um crime, né? Então não pode de forma nenhuma chegar, passar da cobrança. Isso aqui não existe, tá? Então vamos ver o que vai acontecer, só que independente se for verdade, que isso é muito sério, né? Tá envolvendo a vida do Pedrinho e que, claro, que as autoridades possam resolver isso o mais rápido possível. Se a galera acha que é cortina de fumaça, isso não ajuda em nada, né? Absolutamente em nada, porque, família, eu não tô dizendo que é mentira, tá? Eu não tô dizendo que é mentira. Mas eu, Thiago, tô sendo bem sincero. Isso aconteceu agora, nem pensei no que falar. Mas, cara, não passa pela minha cabeça, cara, seja político, seja torcedor, tomar esse tipo de atitude. Cara, isso não tem. Eu sei que o mundo é uma loucura, né? A gente vê tanta coisa acontecendo que a gente não acredita. Tanta raiva, tanto ódio, né? Mas é difícil acreditar numa parada dessa, cara. Isso já aconteceu, eu tenho 33 anos, não sei, um sequestro de um presidente do clube. Cara, a gente viu tanta coisa pior no Vasco aí, não chegou a esse ponto. A gente troca uma ideia depois sobre isso aí, família. A gente vai entender melhor esse caso aí, né? Fui!